Vamos lá, pessoal? Então, dando continuidade ao nosso capítulo 15, né? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a escravidão no módulo 4, tá? Então, por que que a escravidão mereceu um módulo só seu? Porque a escravidão vai ser a principal característica do Brasil até o final do Império, ou seja, toda a estrutura econômica e social do Brasil foi erguida em cima da mão de obra escrava. O que explicaria, por exemplo, por que hoje em dia nós temos uma porcentagem muito grande, se não a maior parte da população brasileira, formada por descendentes de escravos, por mestiços, né, resultante dessa miscigenação entre brancos, índios e negros, né? E como que a escravidão forjou as características da sociedade brasileira, por exemplo, porque que até hoje nós temos a maior parte da população pobre formadas por pretos e pardos, né? Porque isso é uma herança ainda do nosso período, longo período da escravidão, que começa aí no século XVI e vai até o final do século XIX, ok? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: quando os portugueses vieram para o Brasil e começaram a explorar o pau-brasil, que modelo de mão de obra eles utilizavam? Escrava? Não, era mão de obra indígena, livre, paga através do escambo, ou seja, se trocava o trabalho do índio no corte do pau-brasil, armazenamento e tudo mais, por mercadorias de pouco valor para os portugueses, né? Mas que tinham valor de uso para os índios. Muito bem. Quando Portugal resolveu, a partir de 1530, iniciar a colonização efetivamente do Brasil e utilizando para isso a lavoura canavieira, ou seja, introduzindo no Brasil o sistema de plantation a partir da lavoura canavieira, era necessária a mão de obra escrava. Por quê? Porque o uso da mão de obra escrava estava dentro da lógica mercantilista de se produzir muito de um único produto voltado para exportação com o mínimo de gastos, certo? Ou seja, o sistema de plantation. Então, os portugueses iniciaram a introdução do sistema de plantation no Brasil, tentando utilizar a mão de obra indígena como eles já utilizavam antes, só que com uma diferença, né? O índio agora não estaria livre para desempenhar o trabalho a hora que ele quisesse e recebendo alguma coisa em troca. Os portugueses tentaram transformar os índios em escravos, porque a lavoura caravieira exigia um trabalho sistemático na fazenda. Logicamente que os índios se rebelaram contra isso, e aí a gente tem um período de mais ou menos um século e meio, 2 séculos, em que aconteceram muitos conflitos entre índios e portugueses, exatamente porque os índios não aceitavam a escravidão. Então vejam, a gente tem aí uma série de fatores para que a escravidão indígena fosse aos poucos abandonada e substituída pela mão de obra africana. Então, o primeiro fator está aqui, né? A baixa resistência dos nativos, dos índios, às doenças trazidas pelos europeus. Pessoal, pensem no índio isolado como nós aqui atualmente em relação ao coronavírus, ou seja, não temos anticorpos, somos frágeis diante dessa doença. Então, uma gripe para o índio teria o efeito que o coronavírus vem tendo nos dias de hoje, não só para o Brasil, mas para a maioria dos países do mundo. Devastador. O índio, por viver isolado, não tinha anticorpos. Ah, Edi, mas o africano tinha? Sim, porque o africano começou a receber colonizadores, né? Começou a receber comerciantes portugueses e de outros países também, traficantes, muito antes. Sem dizer que o norte da África foi uma região também dominada pelos europeus, na época do Império Romano. Depois a gente tem aí
a expansão do Alexandre Magno. Então, a presença dos bárbaros, tudo isso fez com que os africanos tivessem maior resistência às doenças. Daí, eles serem mais úteis como mão de obra escrava, justamente porque eles eram mais resistentes. Uma segunda questão está aqui, ó. O índio estava na terra dele, conhecia o território, conhecia as outras tribos, boa parte delas, inclusive, inimigas e tal, mas falavam as línguas, né, estavam em grupos, conseguiam se organizar melhor. Então, é lógico que os índios tinham um poder de rebelião, pelo menos no começo, se a gente comparar com o primeiro século de escravidão africana no Brasil, os índios tinham um poder de rebelião muito maior, de organização. Né? Então, fugiam com maior facilidade porque conheciam as matas do entorno, se rebelavam, né? Destruíam fazendas, atacavam fazendas. Então, tribos atacavam fazendas para libertar outros nativos e tal, né? E a gente tem que pensar também no seguinte, pessoal, que o indígena tinha a possibilidade de fugir cada vez mais para o interior da colônia, principalmente se a gente pensar em termos do Tratado de Tordesilhas, né? Nesse sentido, existe uma questão importante que foi a atuação dos bandeirantes, porque os bandeirantes paulistas foram os grandes caçadores de índios para fornecê-los como mão de obra escrava. Então, quais serão as regiões onde vai se usar mais a mão de obra escrava indígena no Brasil durante mais tempo? O Sul, né? Alguma coisa aqui em São Paulo e algumas regiões do Nordeste, como por exemplo o Maranhão, tá bom? Tanto que a gente vai ter uma bandeira especificamente para isso, chamada de bandeiras de apresamento, ou conhecido como ciclo da caça ao índio, tá? O terceiro motivo, a oposição dos jesuítas à escravidão. Ah, mas por quê? Porque os jesuítas eram bonzinhos e gostavam dos índios? Não, pessoal, porque na verdade existem duas questões aí. A primeira é que a Companhia de Jesus veio para a América com dois objetivos. O primeiro objetivo, combater a reforma protestante, catequizando a América Latina, ou seja, espanhola e portuguesa, para evitar a expansão do cristianismo protestante nessas regiões. O segundo motivo, porque o jesuíta vai ter um papel importante na aculturação, na submissão do índio aos hábitos e costumes dos europeus, justamente para destruir o seu modo de vida tradicional, inclusive ensinando a língua, aqui no caso do Brasil, a portuguesa. Então, veja, para o jesuíta era importante manter o índio livre. Por outro lado, precisava de mão de obra escrava. Então, o que a Igreja Católica vai fazer? Ela queria defender o seu, mas entendia que se precisava de mão de obra escrava. Então, para isso foi criada uma alternativa. A igreja justificava a escravidão do negro africano, dizendo que eles não tinham alma. E por esse motivo eram hereges, deveriam ser queimados na fogueira, mas uma forma de expiar os seus pecados, né, de submetê-los a uma penitência por essas heresias, seria o trabalho escravo. Ou seja, a Igreja Católica deu a justificativa ideológica para a proteção do índio, mais ou menos, né, pessoal? Até porque a própria Companhia de Jesus explorava a mão de obra indígena para muitas coisas, e a escravidão do africano, certo? Agora, o motivo principal, a gente pode dizer que é isso aqui que eu já circulei, a alta lucratividade do tráfico negreiro. Esse foi o fator, sem dúvida nenhuma, mais importante para que fosse a mão de obra indígena fosse substituída pela mão de obra negra africana. Por quê? Porque como Portugal tinha muitas colônias na África, comerciantes, né, que a gente chamaria hoje em dia de traficantes portugueses, começaram a ver a possibilidade de ganhar muito dinheiro trazendo escravos africanos aqui para o Brasil. E não só para cá, para outras regiões, como o Caribe. Depois eles vão ser substituídos por traficantes de outros países. Então, por que o tráfico era tão lucrativo?
porque as tribos africanas viviam em guerra entre si. Quando uma tribo vencia a outra, o que ela fazia? Ela transformava a tribo vencida em prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros de guerra eram trocados com os traficantes portugueses por produtos que tinham valor para os chefes tribais, ou seja, cachaça e tabaco, basicamente, que eram produtos produzidos no Brasil a um baixíssimo custo. Então, funcionava com a África o sistema de escambo, ou seja, os traficantes davam tabaco e cachaça e, em troca, os chefes tribais entregavam seus prisioneiros de guerra para serem escravizados pelos portugueses. Porém, quando esses indivíduos chegavam aqui no Brasil, como vocês podem ver aí na figura número 1, né, um meio estranho, mas é a figura número 1, vocês vão reparar que esses indivíduos que vinham da África em navios tumbeiros, né, ou negreiros, eram tumbeiros, porque pelo menos 1/4 dos indivíduos que embarcavam nesses navios não chegavam no Brasil, morriam no meio do caminho, eram jogados no mar. Esses navios tumbeiros desembarcavam em portos brasileiros. Eu estou dando aqui exemplo do Brasil, mas vocês podem ver que tem na América do Norte, nas Antilhas, até na região da Argentina. Desembarcavam em portos brasileiros e ali eram comercializados para diferentes tipos de serviços. Reparem que os principais portos são Rio de Janeiro, Salvador e Olinda. Ou seja, o Rio de Janeiro, porque era a entrada dos escravos para a região sudeste, principalmente. Salvador, porque era a capital do Brasil, também era uma porta de entrada importante para o Nordeste, e Olinda, porque Pernambuco vai ser o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Edi, mas tem também São Luís no Maranhão. Tem, pessoal. Só que como o Maranhão era um produtor muito mais importante de algodão do que de cana-de-açúcar, e o algodão inicialmente era usado para a confecção de roupas dos escravos, isso não era uma mercadoria que desse dinheiro para a coroa portuguesa. Então, a quantidade de escravos africanos que eram vendidos no Maranhão era muito pequena. Consequentemente, o Maranhão vai ser uma das regiões que vai apresentar mais conflitos contra jesuítas e indígenas em função do fato que os fazendeiros queriam escravizar os índios, certo? Então, quando os escravos chegavam nos portos, eles eram comercializados para diferentes funções, como vocês podem ver aqui na figura 3, os escravos de eito, que eram aqueles que iam trabalhar no plantio e no corte da cana-de-açúcar, e também depois na produção do açúcar mascavo. Aqui na figura 4 nós estamos vendo a moenda, tal, né? O engenho propriamente dito, que como eu já falei, não eram todas as fazendas que tinham maquinário de engenho, porque era muito caro, certo? Então veja lá, como que era a vida dos escravos? Eles tinham vida útil. O que é vida útil? É a capacidade de trabalho, isso levando em consideração o trabalho na lavoura canavieira, não trabalho doméstico, tá? Então, uma vida útil de 7 a 10 anos, né? E aí, ou eles eram destinados a outros trabalhos, ou muitas vezes adoeciam e morriam, né? Eram agredidos e eram obrigados a trabalhar de sol a sol até a exaustão, se alimentavam muito mal, né? Existe um folclore de que a feijoada foi criada nas fazendas coloniais. Mentira, feijoada era uma comida que já era usada na África, era uma comida típica de africanos, só que com outras características. Outra coisa importante, nas fazendas de cana, animais, carne, era um item muito caro. A carne não era para todos, inclusive o próprio senhor de engenho não comia carne todo dia. Então, não existe essa ideia de que se matava o porco e se dava os miúdos e as partes menos nobres para os escravos. Isso é bobagem, porque se comia de tudo. Até porque a gente tem que lembrar, pessoal, que esses colonos eram de origem portuguesa e os portugueses utilizavam e utilizam até hoje
a maior parte do porco, por exemplo, né, que foi um animal trazido para o Brasil pelos portugueses, não existia aqui, usavam todas as partes do porco. Isso era comum na Europa, não se desprezava nenhuma parte do animal justamente por causa da falta de alimentos, né, principalmente a carne, tá? Então, normalmente o que os escravos comiam? Eles comiam feijão preto, né? Misturado com farinha de mandioca, porque a mandioca era plantada em larga escala para a agricultura de subsistência, a mandioca que foi uma contribuição indígena para a alimentação, e comiam bolinhos de feijão misturado com mandioca, com farinha de mandioca, comiam com as mãos. Então a gente pode dizer que inclusive a alimentação era muito ruim, pobre em frutas, né? Existem aí lendas, por exemplo, a ideia de que manga com leite faz mal, era justamente para que os escravos tivessem medo de roubar frutas e o leite dos animais da fazenda, porque eles diziam que dava nó nas tripas. Então, faz parte do folclore brasileiro algumas coisas que foram criadas para limitar a ação, o roubo por parte dos escravos, certo? Então, muitos escravos desempenhavam atividades artesanais e domésticas. Você tinha escravos que faziam cestos e eram mandados pelo senhor para a cidade para vender esses cestos, né? A mesma coisa, escravos que eram mandados para as vilas próximas para vender frutas da fazenda. Então, você tinha várias atividades, né? E o que é esse banzo? O banzo, pessoal, basicamente é o que a gente conheceria hoje em dia como depressão. Só que é uma depressão diferente, é uma depressão provocada pela saudade da vida na África, ou seja, dos parentes, da família, né, daquele modo de vida que o escravo não tinha mais, porque ele era separado da sua família e tal, né? E daí muitos escravos acabavam caindo nessa depressão e mergulhando no que era o chamado banzo, em que eles se recusavam a comer, a beber, comiam terra, né? Tentavam se suicidar, podiam apanhar à vontade, que não mudavam de ideia até que acabassem sendo levados à morte. Então veja só, os escravos eram submetidos a diversos tipos de castigos físicos. Aqui o que a gente está vendo na figura número 2 é o açoite, um escravo amarrado no pelourinho, apanhando, e detalhe, né, com a chibata, que é esse chicote com várias pontas, né? E reparem que ele está apanhando de um outro negro, mas não era um escravo, era o chamado capitão do mato, que era um indivíduo escravo que conseguiu se tornar um homem livre, mas continuava desempenhando funções para o senhor de engenho, nesse caso aí ganhando para isso, né? Inclusive guiando os membros da fazenda, os bandeirantes e tal, até locais onde os escravos foragidos se escondiam, certo? Então, nós temos aí, ó, devido a essa crueldade praticada pelos portugueses, pessoal, os caras jogavam sal nas feridas dos escravos depois que eles apanhavam, para você ter uma ideia. Tinha emparedamento vivo, né? Sentavam, amarravam o escravo em cima de formigueiro, que era uma morte terrível, coisas terríveis, tá? Então, isso vai justificar as rebeliões dos escravos. O único problema é que, como eu falei no começo da aula, os africanos, quando chegavam no Brasil, eles eram separados dos seus familiares e das suas tribos. Então, eles entravam numa senzala onde existiam membros de tribos diferentes, alguns até inimigos e tal, né? Que não necessariamente falavam a mesma língua. E eles estavam no território que eles não conheciam. Consequentemente, se a gente pegar o primeiro século de escravidão, né, até final da primeira metade do século XVII, a maioria dos escravos se rebelava individualmente, fazendo o quê? Fugindo, né? As escravas provocando o aborto, enfiando um pedaço de galho
para furar o útero, porque não queriam que seus filhos nascessem escravos, ou porque muitas vezes estavam grávidas do senhor de engenho, do seu filho, do capataz, porque eram estupradas, né? Os assassinatos, então, escravos que se rebelavam, iam lá e matavam o capataz, matavam o feitor, né? Uma das coisas que era muito utilizada para isso era a capoeira. Sim, pessoal, a capoeira é uma arte marcial. Ela foi trazida para o Brasil pelos escravos. Um capoeirista era uma arma viva. Ele podia matar qualquer pessoa, inclusive era muito comum que eles colocassem lâminas entre os dedos dos pés, porque quando lutavam com uma outra pessoa, cortavam a garganta dessa pessoa, né? Escravo capoeirista não podia falar para ninguém que ele era capoeirista, porque se o senhor de engenho soubesse, ele mandava matar esse cara, não importava quanto ele tivesse pago por ele, para ele não ensinar capoeira. E a capoeira, por conta disso, foi proibida no Brasil até o início do século XX e depois transformada numa dança, né? Por isso que a gente fala, eu vou jogar capoeira, porque não é propriamente uma arte marcial, certo? Os furtos principalmente para quê? Então, eu vou vender frutas na cidade e eu tento roubar uma parte dessas frutas para que eu venda e fique com o valor. Isso vai acontecer justamente para que eles conseguissem depois comprar alforria, né? E aí, a partir da segunda metade do século XVII, nós começamos a ter as ações coletivas. Então, por exemplo, a sabotagem dos engenhos, quebravam o maquinário do engenho, né? As rebeliões, queimavam fazendas inteiras, matavam a família do senhor de engenho e tal, né? E a forma mais interessante que é a formação de quilombos, né? O quilombo nada mais é do que uma comunidade formada por escravos fugidos, geralmente o mais afastado possível do litoral, justamente por conta do fato de que os portugueses se fixavam no litoral, então eles iam cada vez mais para dentro do sertão, né? E essas comunidades eram fundadas por negros fugidos e acabavam depois abrigando criminosos, brancos, indígenas, né? Até muitas vezes europeus pobres, mas a maioria absoluta dos quilombos eram formados por fugitivos, escravos fugitivos de origem africana, certo? Do que os quilombos viviam? Agricultura, caça, pesca, pecuária, coleta de frutos, assaltos a aldeias, a cidades vizinhas, mas existe uma questão também, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, que é o maior quilombo do Brasil, chegou a abrigar aí cerca de 20 mil pessoas. Esse quilombo, muito maior do que muitas cidades que a gente tem hoje em dia, chegou a comercializar com as vilas e cidades que ficavam em torno dele, certo? Edi, mas por que ninguém fez nada? Bom, os quilombos, de maneira geral, estavam em regiões de difícil acesso. Agora, no caso do Quilombo dos Palmares, que ficava na Serra da Barriga, no interior de Alagoas, esse quilombo, por ser muito grande, mais ou menos todo mundo sabia onde é que ficava, né? Então, o governo português, aqui no Brasil, mandou diversas expedições para tentar destruir o Quilombo dos Palmares, só que os escravos eram muito bem organizados, era quase como uma fortaleza, né? Liderados por esse cara que está aqui, ó, o Zumbi dos Palmares, que até hoje é reconhecido como grande símbolo da resistência negra no Brasil, e por esse motivo que o Palmares durou tanto tempo. Quem acabou conquistando o Quilombo dos Palmares foi um bandeirante. Sim, os bandeirantes também começaram a caçar escravos foragidos, né? Vai ser uma das atividades chamadas de bandeiras de sertanismo de contrato, ou seja, eles eram contratados, seja pelo governo, seja pelos fazendeiros, para caçar escravos foragidos e destruir quilombos. E nesse caso, o bandeirante foi esse cara aqui, ó, Domingos Jorge Velho, que em 1694 organizou uma expedição, uma bandeira gigantesca e conseguiu efetivamente tomar o Quilombo dos Palmares, acabando por provocar
a morte do Zumbi dos Palmares, certo? Então, o Quilombo dos Palmares existe até hoje como sítio arqueológico, tem lá uma comunidade, e o Brasil tem muitas comunidades quilombolas, pessoal, que são locais em que os descendentes dos escravos que fundaram aquelas comunidades vivem até hoje, levando um modo de vida muito parecido com o do período colonial e preservando as suas tradições, a sua cultura, a língua, né, de origem africana. Então, essas comunidades existem em vários lugares no Brasil, certo? Bom, para terminar, uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, né? É que os escravos aqui no Brasil tinham a possibilidade de produzir em pequenos lotes de terras concedidos pelos próprios senhores de engenho, né? Ou senhores de terras de outras, por exemplo, no caso do tabaco, no caso de algodão, né? Para que esses escravos, fora do seu horário de trabalho, ou seja, durante o sábado, o domingo ou o dia santo, né? Geralmente uma vez por semana, eles podiam cultivar esses lotes de terra com agricultura de subsistência. Então veja aqui, ó, mandioca, feijão, milho, café, batata, banana, cará, hortaliças, criação de galinhas, gado bovino, suíno e equino. Só lembrando uma coisa importante, que o livro de vocês coloca aqui o café, porém o café só chega no Brasil no século XIX. Então a gente está falando de escravos do século XIX. Antes disso o Brasil não tinha café, tá bom? E o que eles faziam com essa produção? Geralmente, né, além do consumo próprio, eles usavam esses produtos para a venda. Eles vendiam no mercado local, na cidade mais próxima, na vila, na aldeia mais próximas, e com isso eles ganhavam dinheiro, né, para conseguirem comprar a sua alforria, tá? Então, isso também possibilitava para esses escravos a adoção ou a manutenção, né, de práticas agrícolas que eles traziam da África. Então, por exemplo, a maneira como eles cultivavam determinados produtos e que produtos eles cultivavam na África, né? Então, eles mantinham o seu modo de vida tradicional, preservavam parte da sua cultura e conseguiam dinheiro, né? Justamente para alcançar a liberdade. Então, por conta disso, esse sistema ficou conhecido como brecha camponesa. Ou seja, por que brecha camponesa? Porque era o único modelo em que a mão de obra escrava podia produzir para si própria para o mercado interno, certo? E isso significou também a possibilidade de liberdade de um número significativo de escravos, ok? Obrigada, pessoal, por acompanharem as minhas aulas aí no módulo 3, né? E agora o próximo módulo vai falar sobre o último assunto que nós vamos tratar desse capítulo, pelo menos nesse período aqui antes das